Vamos lá, pessoal do grupo 1. Se vocês virassem mamães, como vocês seriam? Que tipo de mãe será que vocês seriam? Será que vocês seriam uma mãe brava? Uma mãe mais para carinhosa? Carta do Sol. Carta do Chicote. E carta da Âncora. Tá. Provavelmente vocês seriam uma mãe que, assim, muito energética. Uma mãe que sempre tá fazendo alguma coisa, sempre tá mexendo na casa, sempre tá arrumando. Uma mãe muito vaidosa consigo mesma. Como é que eu posso dizer? Ainda que talvez você não fique, por exemplo, passando um monte de maquiagem no rosto ou fique usando várias roupas, né, diferentes, tipo, sem repetir roupa falando de forma exagerada, né? Você seria uma mãe que chama muita atenção por conta da sua energia. Você seria uma mãe muito alegre, alto astral, até talvez agitada. Então, o seu filho provavelmente iria se divertir muito com você. E ele iria ter uma admiração por você muito grande. E aqui, com a carta do chicote, apesar de que você seria assim uma mãe alegre, divertida, você seria uma mãe que iria colocar regras. E você ia fazer o seu filho cumprir elas de qualquer jeito, assim. Se não vai por bem, vai por mal. Não tô dizendo assim que necessariamente você, né, vai ficar batendo no seu filho toda hora, mas o que eu quero dizer é que você vai ser uma pessoa rígida com as regras, entendeu? Seu filho provavelmente seria uma pessoa que teria horário para as coisas. Horário para acordar, horário para dormir, né? Horário para brincar, horário para fazer lição. E ao mesmo tempo, você seria uma mãe muito pé no chão. Você realmente traria muito essa sensação de segurança para o seu filho. Ele dificilmente iria se sentir, como eu posso dizer, abandonado, sabe? Porque você sempre estaria com ele nos momentos difíceis. Você sempre iria apoiá-lo, você seria uma base para o seu filho, para tudo o que ele viesse tentar fazer na vida dele. Ele sabe que ia poder contar com você, que você estaria lá para ajudar ele, para dar apoio, para ser um porto seguro. Tirar mais algumas. Carta do Jardim. Provavelmente você seria uma mãe muito sociável. Uma mãe que, como eu posso dizer, sempre estaria sendo convidada para festas, ou para ir na casa de alguém, ou para eventos, ou, né, você gosta de ir em eventos e você provavelmente levaria o seu filho para lá e para cá.
Então, por consequência, o seu filho também acabaria tendo uma vida mais agitada. Com a carta da cruz, eu vejo que o seu filho veria você como uma pessoa madura. Talvez também, pode ser que em alguns casos aí de vocês seriam mães que iriam mostrar para os seus filhos o quanto a vida ela pode ser complicada e difícil e às vezes até mesmo sofrida. Porque vocês são mães que, assim, ainda que talvez a maternidade possa parecer ser um fardo em alguns momentos, mas vocês sempre terão fé de que tudo vai dar certo, de que tudo vai ficar bem. Então, ainda que você passasse por dificuldades, momentos que você pensaria de tipo, nossa, se pudesse eu gostaria de desistir, você vai continuar. Uma porque você é uma pessoa muito radiante, você é uma pessoa que tem muita força, muita energia. Mas porque você é uma pessoa que tem persistência e você é madura. Aqui me veio na mente de que talvez você tenha sido uma pessoa que teria tido uma infância um pouco complicada. Olhando agora aqui para essa carta, me veio esse pensamento. Então, talvez justamente por isso, ainda que você tivesse que fazer sacrifícios na sua vida, você não iria querer ver o seu filho passando pelo mesmo que você passou. Entende? Tipo, seja dificuldades financeiras, ou questões familiares de relacionamento mesmo. Talvez você tenha tido muitos problemas em conversar com seus pais. E você não quer que seu filho passe por isso. Então você iria dar o seu melhor. Ainda que tivesse que sacrificar partes de si mesma para manter o seu filho bem. Porque como eu falei, né? Aqui tinha vindo a carta da âncora, né? Você quer que o seu filho se sinta bem, que ele se sinta num ambiente estável, tranquilo, que ele se sinta seguro. Então você vai fazer o seu melhor para que ele se sinta assim. Ainda que você tenha que colocar regras, ainda que você tenha que dar bronca nele, que você tenha que ser rígida, você vai ser ainda uma pessoa muito companheira. Outra coisa que veio também agora aqui na minha mente acredito que muitos de vocês também sejam pessoas de muita fé e vocês vão querer transmitir isso para o filho de vocês. Os mesmos valores. Eu realmente acho que vocês seriam um bom exemplo para o filho de vocês. Muito legal, interessante. É isso, meus amores. Muito obrigada por terem assistido. Espero que tenha ressoado com vocês, que vocês tenham se identificado, já tenham pensado dessa forma de tipo, quando eu tiver o meu filho, eu vou agir de tal jeito, né? Eu espero que vocês tenham se identificado com as mensagens aqui, tá?
Muito obrigada. Se possível, deixe seu like, se inscreva se você gostou, para ajudar aqui o canal a crescer. E até o próximo vídeo, viu? Muito obrigada. Olá, pessoal do grupo 2, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou estar iniciando aqui a tiragem, tá? Para ver quais são as principais características de vocês, caso vocês se tornassem mães. Opa, dei uma mexidinha aqui na câmera. Ai, gente, se vocês soubessem o quão torta eu fico para poder gravar esses vídeos, porque é uma dificuldade tremenda para poder posicionar essa câmera de um jeito que fique legal, sabe? Ai, meu Deus. Mas fazer o quê, né? Tem que dar um jeito. Opa, trevo. Quero só mais uma por enquanto. Ok, ele não quer me passar outra carta. Então, vamos com essa aqui. Opa. Tá certo. Grupo número 2. Se vocês fossem mães, hoje, do nada, provavelmente vocês seriam mães, assim, um pouco fora do padrão. Vocês seriam mães que... Como eu posso dizer? Talvez teriam um estilo, assim, de vestimenta mais diferente, uma aparência diferente. Sabe, tipo uma mãe com estilo mais alternativo, assim? Porque não é algo que a gente espera de uma mãe, né? Assim, no senso comum que eu quero dizer, né? A gente sempre imagina a mãe com aquela roupa assim, mais, vamos dizer assim, tradicional, né? Vestimentas mais discretas. E no caso você não. Provavelmente você seria uma mãe diferentona. Talvez até meio, um jeito meio de doidinha, mas no bom sentido. No bom sentido, tá? É uma mãe que brinca bastante, uma mãe super divertida, uma mãe engraçada. E aqui me passa a sensação de que o seu filho ou filha te veria de uma forma realmente muito especial, de como se você fosse uma pessoa única, assim, sabe? Que ele não queria conhecer uma pessoa que nem a mãe dele. Então, para ele, você teria muito esse sentimento de algo precioso. Eu vejo também aqui, quer ver a carta do homem, né? Assim, para algumas pessoas que estão me assistindo, me veio um pouco aquele pensamento de que talvez você, quando se tornasse mãe, acabasse também fazendo o papel de pai. E quando eu falo assim questões de papéis, é aquilo que a gente pensa como sociedade, né? Então, por exemplo, né, o pai é o que trabalha, é o que sustenta a casa. Eu digo assim, o que geralmente as pessoas pensam, tá? Então, provavelmente quando você fosse mãe, você teria mais esse jeito masculino, esse jeito de pai. Então, você iria colocar as regras na casa, as coisas teriam ser da maneira com que você pensa e fala. Você traria provavelmente o sustento para sua casa, tá? Para algumas pessoas, talvez eu veja assim que poderia acontecer de serem mãe solo. Mas em geral,
para a maioria, seriam mães com características mais masculinas. Então, se você precisar sair no tapa com alguém para defender o seu filho, você vai fazer isso. Assim, o que eu quero dizer é que para defender o seu filho, nem que você tenha que usar a força, você vai. E você provavelmente vai trazer toda essa ideia de sustento, essa ideia de estrutura. Vou tirar mais uma carta, porque eu queria complementar aqui um pouco a cegonha também. Ai, gente, desculpa, eu tive que fazer um pequeno corte, porque começou a fazer uns barulhos aqui e aparecer no vídeo, né? Então, continuando, sobre o que eu tava falando da questão da figura masculina. Quando eu falo também de função de pai, que era algo que eu queria complementar, e que eu acho que vai encaixar bem aqui com a carta do trevo, o porquê que vocês seriam mães diferentes. Não só talvez por questões de aparência, por vocês se vestirem de forma diferente, mas justamente por vocês terem que agir como se fosse o pai, como se fosse essa figura masculina na vida do seu filho. Então, provavelmente você seria uma mãe que ensinaria o seu filho a ter mais autonomia com as coisas da vida. Então, você provavelmente seria uma mãe que deixaria o seu filho brincar, se divertir, aprontar, se aventurar, sem ficar aprendendo tanto ele, que é o que geralmente as mães acabam fazendo, né? Você, assim, você iria acompanhar o seu filho, você iria supervisionar o que ele está fazendo, mas você deixaria ele aprender com os próprios erros. E você também seria uma mãe que iria colocar limites certinhos no seu filho. Não digo necessariamente uma mãe super rígida, mas uma mãe que coloca limites claros sobre os comportamentos, sobre o que pode e o que não pode. Mas ainda assim você deixaria o seu filho ser livre para ele explorar o mundo, para que ele crie essa autonomia que é tão necessária, aprenda a lidar com as frustrações da vida, entendeu? Referente aqui à carta da cegonha, eu acredito que você seria uma mãe que teria mais de um filho. É uma carta que fala de fertilidade, né? Mas me passa muito essa sensação de que você teria mais de um filho, se possível. E com o coração, obviamente, né? Você seria uma mãe muito carinhosa, muito meiga, muito amorosa. Então, ainda que você tenha essa energia do pai muito forte em você, ainda que você tenha um estilo diferente do que as outras mães têm, né? Uma maneira de agir diferente, uma aparência diferente, uma vestimenta diferente, métodos diferentes para criar o seu filho, né? Você seria muito carinhosa e provavelmente ele ia perceber isso sempre, tá? Ia ser uma coisa muito evidente, o carinho enorme que você teria por esse seu filho ou esses seus filhos, né? Acho tão linda essa carta do coração, gente. As cores dela são muito bonitas. Enfim, eu quero tirar mais alguma cartinha aqui pra gente detalhar. Carta da casa. Uma linda mansão, né? Seu filho, obviamente, ele se sentiria muito acolhido por você. Vocês teriam uma convivência familiar muito boa, muito gostosa. Vocês seriam muito próximos. Olhando aqui principalmente para
pro desenho dessa carta, a relação de você com o seu filho seria muito bonita. A gente pode ver que essa casa ela é bem estruturada, ela é elegante, ela é agradável. E temos até aqui, né, o jardim. Então, a relação de vocês, ela seria muito bem vista. As pessoas provavelmente também notariam muito esse carinho que você tem pelo seu filho e vice-versa, tá? Uma relação muito bonita de se ver, muito agradável. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal para acompanhar os outros vídeos que eu vou postar, né? Espero que a mensagem tenha ressoado com vocês, tá? Que realmente vocês se imaginem sendo uma mãe desse jeito, né? E é isso. Até o próximo vídeo. Muito obrigada, meus queridos, meus amores. Bom, olá, pessoal do grupo 3, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem na vida de vocês. E ainda que não esteja, talvez tão bem assim, eu espero que fique. Tá bom? Eu vou estar iniciando aqui a tiragem de vocês, tá? Vou começar a embaralhar as cartas e vamos ver quais as características principais de vocês, caso vocês fossem mães, num futuro próximo ou num futuro distante, né? Vamos lá. Opa, quase que me cai tudo aqui, meu Deus. Calma lá. Carta da chave. Que me chama a atenção também. Opa, caiu outra. Gente, esse baralho ele é tão grande que é até difícil às vezes. Tá certo. Carta da chave, carta da cobra e a carta do navio. Interessante cair a carta da cobra, hein? Cuidado pra não ser uma mãe tóxica, viu? Tô brincando, tá? Calma lá. Então tá. Em relação a essa cobra aqui que veio. É curioso porque nessa carta aparenta já ser uma menina mais nova, né? E aqui na minha cabeça eu até fiquei imaginando como seria seu filho fazendo carinho em você, né? Você é uma cobrinha aqui, fofinha, carinhosa, né? Mas arisca, né? Não tenho como dizer que você não seria uma mãe um pouco arisca, né? Talvez uma mãe aí que não tenha tanta paciência assim, não sei, me passa um pouco essa impressão. Mas ainda vejo que você seria uma mãe que se preocuparia muito com o bem-estar, com a saúde do seu filho. Para todos os problemas que seu filho viesse a ter, você faria o possível para achar uma solução. Você sempre iria dar um jeito de resolver as coisas. Até porque você é uma pessoa muito esperta. Porque a cobra, ela é um animal inteligente, ela é um bicho esperto. Então você, como mãe, teria essas características, entendeu? E você teria uma capacidade de se renovar muito grande. Então, ainda que vocês passassem por momentos muito difíceis, tensos, você iria renascer. Você iria se adaptar. No contexto geral, né, o animal, a cobra em si, ela é um animal muito forte, né? Porque ela não tem
braços, não tem pernas, mas ela escala árvore. Então, qualquer coisa que acontecesse, você realmente iria dar um jeito. Você resolveria qualquer questão, qualquer problema, tudo. Tudo você ia dar um jeito. Aqui me passa a sensação de que vocês provavelmente viajariam bastante. Talvez você tenha muito o desejo de estar viajando, né? Talvez você ainda não tenha realizado isso na sua vida, mas provavelmente quando você tivesse filhos, isso iria acontecer. Você iria passear bastante com ele, ir para lá e para cá, seja para uma outra cidade, um outro país, um outro estado, não importa, né? Um outro pensamento que me veio aqui também é que talvez para algumas pessoas que estão me assistindo, talvez você acabaria se mudando muito com seu filho. Talvez por motivos de trabalho ou algum outro, mas acabaria ocorrendo aí alguma mudança, tá? De localização. Deixa eu pegar essa daqui. Certo, carta da foice. Você seria uma mãe que ia cortar o mal pela raiz. Seu filho começou a aprontar, você já dá bronca nele, não dá nem tempo de pensar, não dá tempo nem de reagir. Você já corta logo. Qualquer hábito ruim que seu filho começasse a ter, você já ia cortar. Qualquer sinal de falta de educação, você já ia cortar logo de cara. É o que eu falei, você não me aparenta ser uma pessoa que teria assim tanta paciência, né? Não estou dizendo, óbvio, que você seria uma pessoa grosseira com seu filho. Não, não é isso. Eu estou dizendo que, talvez comparado a outras pessoas, você teria uma paciência mais curta. E você não deixaria o seu filho montar em você, sabe? Que nem a gente vê, às vezes, alguns casos de crianças assim que fazem tudo que quer, só falta mandar nos pais. Então, não é o seu caso. Você iria cortar qualquer indício de mau comportamento logo de cara. Não ia deixar criar raízes. Deixa eu pegar outras cartas aqui. Carta do buquê. Olha só. Eu vejo que você seria uma mãe que iria gostar de presentear o seu filho. Ainda que você tenha aquela certa rigidez lá que eu falei, e você pareça ser uma mãe um pouco nervosinha, estressadinha, você iria agradar o seu filho comprando coisas que ele gosta. E eu vejo também que você seria uma mãe muito bonita, uma mãe muito arrumada, posturada, uma aparência alinhada. Muito legal. Deixa eu ver mais uma. É. Aqui veio a carta do chicote reafirmando o que eu estava falando sobre a foice e a cobra. Você seria uma mãe que colocaria realmente muitos limites no seu filho, tá? Você não deixaria ele ficar aprontando muito, ficar fazendo coisa errada, você já iria cortar logo para fazer ele andar na linha.
Aí você me passa a energia de que seria uma mãe mais prática. Uma mãe mais racional. Digo isso comparado principalmente com os outros grupos, né? Se eu não me engano, acho que os dois veio carta do coração. Eu sei que pelo menos um veio, né? Então, comparado aos outros, você seria uma mãe mais racional. Você pensaria bastante no que nas atitudes que você iria tomar, né? Seriam coisas pensadas. Você, apesar de ter aquele instinto da cobra, olha, para você atacar só se fosse realmente algo grave, se você se sentisse desrespeitada, diminuída, entendeu? Mas no geral, você seria até que tranquila, né? Porque como eu falei, né, tá aqui a criança, essa menina perto da cobra, tudo, né? Mas é aquela coisa, né? Não pisa no meu calo, né? Não provoca. Eu sinto muito essa energia. Bem diferente dos outros grupos mesmo. Bom, é isso. Eu espero que você tenha se identificado, tenha ressoado com você, feito algum sentido. Por favor, se gostou, deixa seu like, se inscreva para estar acompanhando os outros vídeos aqui do canal, tá? Muito obrigada por assistir e até mais!